1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 ao 12, e que nos diz: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amado de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo, aqui nós observamos aqui que Paulo e os outros missionários, né, eles tinham um sentimento muito carinhoso, né, de um amor muito grande com as igrejas que eles saíam plantando, né, os irmãos que ali congregavam. E não era diferente com aqueles que estavam em Tessalônica, né, ao ponto de aqui nesse caso ele dizer que era como adotados deles, né? Eles como pais, como mães, que cuida ali de filhos e com todo carinho, com todo zelo. E é interessante que, apesar, né, deles terem como missionários ali, terem direito a que as igrejas, os irmãos estivessem acolhendo eles e dando todas as condições para eles poderem trabalhar ali o Evangelho, ele abriu mão, principalmente considerando a situação daqueles irmãos. Então ele queria investir na vida deles sem ser alguém que fosse pesado para eles, né? Então Paulo ele tem uma atitude muito interessante ali, e essa atitude dele caracteriza ali como alguém que era gracioso. Ele não pensava unicamente em levar o Evangelho, em cumprir o seu papel e sair dali para outro lugar, não. Ele olhava para o bem-estar daqueles irmãos. Por isso que ele queria deixar não só o Evangelho com eles, mas também algo que eles pudessem ser beneficiados daquilo que fazia parte dele mesmo e os outros que acompanhavam a Paulo na sua jornada. Então Paulo ele se manifesta aqui como alguém gracioso, e essa é uma característica que nós devemos priorizar em nossas vidas. Ser gracioso deve ser também uma prioridade para nós no que diz respeito à nossa vida, a vida cristã, no nosso dia a dia. E assim, ser gracioso significa ser gentil, significa ali, né, ser alguém assim que esteja disposto a tratar o próximo de forma a abençoar a vida, de forma a oferecer algo a eles, e assim para que eles possam então viver uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida próspera dentro daquilo que é o propósito, né, do seu chamado ali. E o apóstolo Paulo ele tinha em mente justamente essa questão, né, de poder estar oferecendo a eles condições a fim de experimentarem o melhor daquilo que é a vida cristã. Por isso, quero deixar, né, aqui para nós aqui três questões que nos leva a refletir sobre atitudes nossas de graça, né? Ser gracioso é agir com graça para com o próximo. E como que nós podemos agir, né, de forma que manifestamos então que estamos sendo graciosos para com essas pessoas? Agir por amor é uma característica, né, própria daqueles que querem e que têm uma vida e que prioriza viver graciosamente. Então a forma intencional, né, com que Paulo compartilha o Evangelho levava muito ele a envolver, né, um amor muito profundo com aqueles que ele estava ministrando ali a palavra, o Evangelho de Cristo. E claro, isso era demonstrado através de algumas atitudes dele. O próprio texto mostra para nós ali qual era o pensamento dele para com aqueles irmãos e a atitude dele. Mostra que ele desejava muito
cuidar pessoalmente dele. Por isso que ele coloca aqui a figura de uma mãe, como uma mãe que, né, ali acaricia os seus filhos, e ele tem em mente aqui uma mãe que ainda está com uma criança de colo e que dá toda a atenção, dá todo o carinho, tudo isso para que ela possa crescer, né, amadurecer, mas de uma forma muito segura, de uma forma muito próxima, uma forma bem cuidada. Essa era a intenção de Paulo, por isso que ele estava, né, demonstrando esse grande amor para com eles, né, sendo gracioso para com eles, porque o interesse dele era acompanhar, de forma que eles pudessem ser abençoados, pudessem crescer na estatura posteriormente de caminhar sozinho ali, né? E ele mesmo disse aqui, né, que ele estava até disposto, quando eles estiveram lá, eles estavam dispostos a dar até a própria vida. Ou seja, alguém que ama, alguém que cuida, está disposto, de fato, a se sacrificar em prol daqueles a quem ele está demonstrando esse amor, a todo esse cuidado, né? E aqui o apóstolo Paulo, ele estava não só dizendo a respeito das questões do perigo que eles estavam correndo. Vamos lembrar que eles estavam vindo de Filipe, passando em outro lugar onde ele tinha sido expulso, e agora ele chegou nesse lugar com a mesma possibilidade das pessoas não gostarem dele e expulsarem, mas eles resolveram permanecer 3 semanas ali, né, correndo risco, oferecendo esse sacrifício, essa vida em prol deles. Mas também tem a ver no que diz respeito a compartilhar as virtudes, aquilo que eles tinham recebido de Deus, estavam desfrutando, oferecer para esses irmãos, para que eles pudessem também desfrutar. Afinal de contas, era um povo que era novo na fé. Isso aconteceu na sua segunda viagem missionária, né? E é claro que posteriormente, depois que ele escreve essa carta, ele dá um alimento um pouco mais sólido para esses irmãos que já faziam parte do grupo. Mas quando ele escreve, ele está fazendo eles lembrarem de tudo aquilo que passou anteriormente e a forma como ele agiu, a forma amorosa, né, como ele agiu no meio deles. Então, a compreensão ali, né, da importância de conhecer e viver no caminho da verdade fez com que Paulo e os missionários, os apóstolos, aqueles que estavam sempre com ele ali, adotassem um estilo de vida cuja prioridade era ser amoroso, né, como uma expressão da graça sendo oferecida, sendo derramada na vida daqueles irmãos. Uma segunda questão também, né, que demonstra ali essa graciosidade é o agir com humildade entre os irmãos. Paulo, ele esteve no meio deles, como dissemos aqui, né, 3 semanas, e durante essas 3 semanas ele procurou agir, né, de forma coerente, de forma que aqueles irmãos pudessem estar atentos, né, e receber algo que pudesse ser revolucionário nas suas vidas. Para isso, ele agiu de uma forma muito humilde, né, dando condição para esses irmãos. A esperança que Paulo tinha, né, de ver as pessoas usufruindo aí das bênçãos, da salvação, provocava nele assim, o desejo de anunciar, né? O desejo de anunciar ali as verdades do Evangelho bem profundamente. Por isso que ele agiu de forma humilde. Como assim? Ele não quis ser um peso, né, um incômodo na vida daqueles irmãos. Abriu mão de tudo aquilo que seria, né, uma atividade deles de cuidado. Então ele abriu mão e fez com que então eles só apenas usufruíssem e não desse algo pela permanência deles ali, né? Então também, né, ele procedeu no meio deles. O processo de vida deles era de forma a mostrar qual que era o padrão da vida cristã. Ele foi muito humilde, apesar de ser o que eles eram, né? Grandes apóstolos e pessoas que tinham tido um encontro com Cristo, que eram cheios de conhecimento. Eles deixaram todo esse conhecimento de lado e passaram a viver de forma diferenciada, né? A vivência deles ali era uma vivência muito próxima das pessoas, de forma que as pessoas tinham contato com eles e eles não quiseram, então, ser pesado a eles. É até interessante que a gente conhece Paulo como um fazedor de tendas. Ele tinha que dormir tarde e acordar muito cedo para fazer as suas tendas, né? Fazer ali os seus objetos que eles vendiam para o sustento deles. E é claro que tinha outras igrejas também que mandavam oferta para eles. Então ele não quis ser pesado, ele preferiu viver da forma comum, da forma humilde no meio daqueles irmãos, justamente para que eles tivessem
desimpedidos, né, de qualquer preocupação e abertos para receber ali o Evangelho de Deus. Né? Algumas pessoas conheciam, Paulo já era alguém de nome, né? Então, mas mesmo assim ele se colocou no mesmo nível deles, de forma humilde, para anunciar essa palavra, esse Evangelho. Por quê? Porque ele tinha como prioridade ser gracioso na vida desses irmãos. E terceiro lugar, né, a vida graciosa dele ali é manifesta através do agir dele com compaixão em favor desses irmãos. Né? Ele é muito compassivo na forma de falar com ele, na forma de exortar, na forma de comunicar algo que deveria promover uma mudança na vida deles. Então, olha só, a forma ética, a forma moral com que Paulo vivia, não se tornou ali não deixou ele, né, alguém intolerante para com aqueles que não viviam no mesmo nível espiritual em que ele estava vivendo. Paulo, ele sabia a condição daquelas pessoas, né, e ele decidiu ser gracioso no meio delas, tratando, né, de uma forma muito misericordiosa, uma forma muito humilde, porque o desejo deles é que elas estivessem crescendo, que elas estivessem evoluindo. Então, sua contribuição ali, nesse sentido, de forma a ensinar o caminho que eles deveriam seguir, né? E esse caminho é viver segundo o propósito de Deus. Ele coloca 3 palavras aqui, né, que tem uma completa a outra no que diz respeito à forma como ele procedeu nesse ensinar com esses irmãos. Esse exortar não é brigar, exortar é alertar, né, para que eles pudessem compreender qual é o caminho que eles deveriam seguir. E isso, né, de uma forma muito amorosa, uma forma muito misericordiosa, para que não viesse peso sobre eles. Afinal de contas, saber que é pecador e que está longe da presença de Deus já é um peso. Então, o que muitas vezes nós precisamos comunicar às pessoas é justamente a questão do Evangelho, que é uma boa nova. E isso deve ser feito de forma a ser misericordioso, né, com aqueles com quem nós estamos falando. E Paulo, ele agiu dessa forma, porque ele decidiu ser gracioso, né, a partir do momento em que a sua vida foi transformada, era uma prioridade para ele, né? Então, uma outra coisa também é o corrigir, né? Corrigir ali a direção para que eles pudessem ir de encontro, né, com aquilo que era a verdade de Deus e que os levaria à presença de Deus, né, à eternidade, o lar celestial. Então, que vos chamou para o seu reino e glória. Então, eles precisavam compreender ali, viver segundo essa vocação de Deus que chamou para que eles pudessem chegar até o seu reino e o seu reino de glória. E é claro que nessa caminhada é preciso sempre haver uns ajustes. E esses ajustes eram feitos com misericórdia, né? A exortação que era feita não era brigando, né? E ele se coloca ali como um pai que mesmo, né, tendo toda aquela sua autoridade, podendo, né, fazer tantas coisas com seu filho de forma a colocar ele no caminho correto, não, age com misericórdia. A ideia de Paulo era justamente essa, né? Ao ser gracioso, comunicar a esses irmãos o caminho que eles deveriam seguir e corrigir nessa caminhada, de uma forma muito misericordiosa, né? Porque o pecado ele precisa ser confrontado, mas precisa ser confrontado, né, com amor e com misericórdia. Então, o desejo de ver aqueles irmãos ali conhecendo mais profundamente a verdade e vivendo, né, de forma a agradar a Deus, é que levou Paulo, então, a se comparar, né, um pai que tem compaixão e que tem o desejo ali de formar o filho, capacitar o filho, de forma que eles possam desfrutar do melhor. Então, queridos, com base, né, naquilo que nós já temos visto, ter base bíblica e ser autêntico, isso aí é algo que fortalece o nosso caráter. Mas a nossa atitude também, ela tem que ser uma atitude condizente com aquilo que é o nosso caráter. Então, ser gracioso é fruto daqueles que vivem dentro de uma base bíblica, daqueles que é verdadeiro, né, autêntico, vivendo da forma como crê, e é claro que ele vai agir segundo essa sua crença, segundo aquilo que é o Evangelho, né? Então, desenvolver atitudes graciosas ali vem como consequência, claro, dessas duas anteriores, né? Então, traz aí grandes benefícios para as pessoas que estão ao nosso redor, e é claro, né, que vai abençoar e direcionar as suas vidas para o bom caminho. Então,
quero deixar para você aqui, tá? Faça do ser gracioso aí uma prioridade na sua vida, tá? Procure se envolver com pessoas ao seu redor, motivadas pelo amor, tá? A sua presença, né, a sua chegada a ela, o seu envolvimento com ela tem que ser motivado pelo amor. Seja humilde no jeito de viver e relacionar com o próximo, as pessoas que estão ao seu redor. E diga a verdade, mas diga essa verdade com amor, né, de forma a promover o crescimento e a maturidade nas pessoas. Nós possamos refletir, né, nessas verdades e possamos, então, adotar, né, aí, mais essa prioridade, algo como prioridade em nossas vidas, o ser gracioso, que é o que Deus deseja para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e aplique, né, essa palavra aos nossos corações, às nossas vidas.